Olá, eu sou o Edson Roberto, este é o canal Busca do Saber em Saúde e Segurança do Trabalho. E nós estamos aqui novamente com mais um vídeo para falar de um assunto bastante interessante que é a segurança do trabalho. E hoje eu tenho dois convidados aqui maravilhosos que demoraram bastante para vir, né? Mas finalmente vieram e a gente vai conversar com eles e tratar desse assunto. Nós temos aqui a informação de que nos últimos anos mais de 80 mil pessoas têm se afastado do trabalho pela síndrome de burnout, né? Ou por estresse, essas situações. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje no canal. Eu quero agradecer a presença do Carlo aqui, né? O Carlo Urbano, ele é diretor de vendas, executivo de carreira, né? E trabalha em muitas empresas como a Ford, como a Volkswagen e a Caiaba, que é uma fábrica de amortecedores. E a Francine, que é psicóloga, ela vai falar mais sobre as funções dela, que são muitas, né, Francine? Mas eu vou começar com o Carlo. Carlo, quem é o Carlo? O que é que ele faz? O que é que ele deixa de fazer? Conta pra nós, Carlo. Edson, primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, né, de nos receber e de trazer esse assunto tão importante que é a saúde, né, a segurança do trabalho. E a gente sabe que é desafiador, tanto para o gestor, quanto para os funcionários, quanto para os colaboradores, quanto para os titulares, quanto para todo ser humano, né, lidar com a velocidade do dia a dia das coisas, né? O tempo mudou muito e as coisas mudaram rapidamente, então poder falar sobre esse assunto com você é uma honra para mim. Muito obrigado. Como você falou, eu tive passagem por várias empresas, hoje eu atuo na Rolemar, tenho muito orgulho, muito carinho pela Rolemar, uma empresa nacional de grande porte também. E hoje nós temos, quando a gente olha, por exemplo, a carreira, como a gente chega às vezes, né, nas posições, muitas reflexões, né? E um pouco da minha história é que eu comecei com vendas pela necessidade, né? Então eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu vendia bolo na praia, né? Bolos feitos pela dona Estela, minha mãe, né? Do bolo eu falo que fui para empadinha, da empadinha para as antiguidades para o carro, e do carro, né? Da venda de carro para as multinacionais que me trouxeram até aqui. Tenho formação em relações internacionais, né? Tenho MBA em gestão, uma especialização em marketing, fiz alguns cursos, né, em paralelo ali de gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, enfim, para melhorar um pouco a cada degrau, né? Para ter um pouco mais de conhecimento e poder até exercer as funções de uma maneira um pouco mais técnica. E eu acho que isso me ajudou muito, né, nessa carreira. Ao mesmo tempo, todo esse background, todos esses estudos, toda essa formação acadêmica, ela é muito importante porque a gente bota em contato com várias teorias e várias situações, mas de nada adianta se você não tiver também uma formação através do convívio e da relação dialética com as pessoas, né? Isso. Porque você conversa com as pessoas, você vai aprendendo, e isso é muito enriquecedor. E muitas coisas no dia a dia, na prática, né, nas situações que a gente vive, elas te ensinam muito, às vezes, eu não vou dizer muito mais, porque todo conhecimento ele soma, né? Não é um em detrimento do outro. Mas ele te traz uma visão muito mais realista, às vezes, de como aplicar, né, aquilo que você sabe e até tomar decisões com base, talvez, numa sensibilidade diferente, né? Eu me formei em psicologia em 2011, nunca pensei em atuar na área clínica. E aí, em 2016, eu tive depressão e ansiedade. Foi onde eu conheci a abordagem da qual eu trabalho hoje, né, que é a abordagem EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Então, na verdade, essa terapia ela tira a carga emocional do sofrimento, seja no passado, no presente ou no futuro, né? E falar sobre saúde emocional para mim é muito especial porque por mais que eu tivesse formada, né, em psicologia, eu não acreditava em depressão. Então, eu via colegas, né, no meu ambiente de trabalho com depressão e não conseguindo elaborar um planejamento estratégico, e eu falava, nossa, que pessoa folgada, né? E só quando eu realmente passei por isso, eu comecei a compreender a complexidade do que é você sentar na frente do computador e você não conseguir fazer um planejamento, você não conseguir fazer um cálculo. E eu tive a oportunidade de estar na Votorantim e ter uma equipe assim que me acolheu muito.
Então, o que não acontece na maioria das empresas, né? Tá certo. Então, foi muito bacana. E aí, eu tenho formação em Coach Ikigai. Hoje, eu tenho o meu consultório clínico, que trabalho bastante com pessoas que chegam até mim por estresse emocional no trabalho, né? Então, que é um ponto bem delicado e que tem crescido cada vez mais. Por exemplo, de 2023 para 2024, 68% foi o aumento de afastamento por questões de doença emocional. Então, é um dado bem significativo, né? A gente está falando de quase 70% aí. Exatamente. Então, gente, olha só. As doenças psicológicas, né, como foi dito aqui, são causas de afastamento. Mas como é que se chega nisso? Eu não sei, eu vou fazer uma colocação aqui para vocês, e eu não sei se a gente vai entrar num acordo geral. Nós estamos em 3 aqui, né, e vamos ver se a gente consegue chegar num acordo geral. Antigamente não se falava muito de doença psicológica. É o que você acabou de dizer aqui. Se a pessoa está num estado ruim, ela está com preguiça, ela não é um vagabundo, não quer trabalhar, enfim. E hoje em dia essa coisa já está se tornando importante. Ainda está se tornando importante. Carlos, na tua visão de diretor, principalmente, né, o que é que acontece no dia a dia, na vida da pessoa, que leva ela para esse ponto de estresse? Edson, olha, eu entendo, e é claro que nós temos experiências diferentes, né? Então, quando os ouvintes, né, do podcast forem enxergar e analisar o que a gente fala por aqui, cada pessoa olha através de um prisma, né? E as pessoas têm atividades diferentes, funções diferentes, trabalham com situações diferentes, né? Eu quando vejo, por exemplo, as pessoas da saúde, inclusive, né, a Francine com o trabalho da psicologia, mas os médicos, enfermeiros, né, brigadistas, são as pessoas que lidam com uma dor ali mais intensa. Eu imagino que é um estresse também surreal, né? Sim. Quando eu vou falar aqui um pouco do estresse, de como eu lido com isso no ambiente corporativo, é um ambiente diferente, né? Porque as pessoas elas não estão expostas, por exemplo, a situações de periculosidade fora do ambiente de trabalho, no sentido de que elas... físicos que a gente chama, né? Mas, ao mesmo tempo, como você bem disse, nós temos uma carga emocional, né, pesada, que muitas vezes... Eu vou te dar alguns exemplos, né? As últimas pessoas que eu tive contato, por exemplo, até pessoas de times, né, que foram meus, enfim, mas que eu me lembrei agora... Muitas tinham muitos problemas familiares, muitos problemas pessoais. Sim. E é curioso isso, né? Porque a gente sabe, talvez a Francine possa explicar um pouquinho melhor, que é como se fosse um copo, né? E esse copo ele vai enchendo, né? Essa sobrecarga emocional ela vai se acumulando e chega uma hora que o copo está cheio e qualquer gota pode se tornar ali, né? O gatilho, enfim, levar realmente a uma situação pior. Infelizmente, pela situação do nosso país até, né? Nós somos um país em desenvolvimento, nós temos muitos desafios, né? E a gente, todo mundo quer progredir, a gente acaba tendo, acho que uma ansiedade maior por conta da internet também, né? Você bem comentou que antigamente o tempo das coisas era diferente, né? E a gente está falando em coisas de 20 anos, 30 no papel ainda, no papel, né? 30 anos, né? As coisas eram muito mais analógicas, muito mais simples, né? Então, ao mesmo tempo, eu vejo que quanto mais as empresas são claras em relação ao que elas querem das pessoas, ou seja, quais são os processos, menos estresse isso gera. Então, eu diria para você o seguinte, da experiência que eu tenho, quando você tem processos claros, né, para mensurar a performance, mensurar o que é esperado da pessoa, ela se sente mais amparada porque ela sabe o que se espera dela. Do outro lado, a parte do feedback que depende dos gestores, ela é necessária, mas também é necessária uma capacitação técnica do gestor para dar o feedback, né? Ou seja, tanto feedback positivo quanto negativo ser amparado não nas características da pessoa, mas do esforço da atividade que ela exerce, né? Porque isso vai deixando as coisas mais simples. Então, eu percebo que quando o ambiente de trabalho ele é mais complexo, no sentido de que a pessoa ela num dia ela performa muito, no outro dia ela performa pouco, ela não tem uma constância,
Isso faz também com que ela misture um pouco nessa bagunça que fica a rotina de trabalho, as questões pessoais. E quando você tem processos um pouco mais claros, mais simples, e a pessoa sabe o que se espera dela ali, é mais fácil para ela focar no trabalho sem misturar a questão pessoal com a questão profissional. E eu acredito que isso também diminui um pouco a ansiedade e o estresse. Tá certo. Eu tenho alguns contrapontos para fazer nesse comentário que você colocou, mas antes eu quero ouvir a Francine, né? Para a gente falar, Francine, então, do lado psicológico dessa situação, né? Da pessoa ir para um ambiente de trabalho com uma carga emocional já de vida, né? E isso mistura com a carga emocional do trabalho, né? Eu vou pedir para você falar um pouco disso e também colocar para nós, se for possível, obviamente, como é que a gente consegue se preparar para isso, né? Porque carga emocional, quem é que não tem problema de família hoje? Com certeza. Né? Quem é que não tem problema na família hoje? E quem é que ao entrar no trabalho não vai encontrar um problema também? Sempre tem. Eu costumo dizer que se você troca de serviço porque o teu serviço é muito estressante, lê do engano, você vai encontrar estresse em outro lugar também. Em maior ou em menor nível, não importa, você vai achar. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, obviamente, psicologicamente falando, né? Falando aí do comportamento da pessoa, como é que ela se prepara, como é que ela vê essa questão toda aí. Veja, Edson, a gente está num momento de muita carência emocional, né? Hoje as pessoas elas são demitidas por questões comportamentais e não técnicas. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, como que a gente chega a esse fator, né? Então, outro dado também é que as pessoas estão 70% a 80% infelizes no trabalho. E aí você ir para o trabalho infeliz e ter alguma situação lá já é um fator significativo para você desenvolver uma ansiedade, um burnout, uma depressão, se isso for recorrente. Agora, a grande questão é que emocionalmente todo mundo precisa se encontrar no sentido de entender qual que é a sua vocação e trabalhar para isso. Só que as pessoas elas estão tão inseguras financeiramente, inseguras, instáveis emocionalmente, é muita informação, é muita cobrança, não só da empresa quanto da vida pessoal, que ela não tem essa base de autorregulação emocional que a gente fala bastante na psicologia. O que seria essa autorregulação emocional? Isso acontece, esse preparo lá na infância, em que quando você é pequeno, você chora ou tem algum problema e os seus pais vão lá, te acolhem e vão, né, te autorregulando, vai se acalmando, essa criança sai brincar novamente. Só que hoje os pais trabalham, essa criança ela vai para a escola e esse preparo emocional não é realizado na infância. A gente é pai, a gente pode falar, sim, né? Com certeza. Então fica essa defasagem nesse primeiro nível ali da infância que vai acarretando problemas na adolescência e na vida adulta. E cada problema ele vai ser de acordo com a tua fase, né? Então na fase infantil vai aparecer alguns sintomas, na fase da adolescência vai aparecer outros sintomas e na vida adulta é o trabalho, é o casamento, a família. Mas a nossa grande questão hoje é essa falta de olhar para as emoções, né? Sim. Porque se você é preparado desde pequeno, a forma que você vai conduzir a sua vida para um lugar que você goste de trabalhar é muito melhor. Sim. Porque o que acontece? Eu vou trabalhar nisso porque dá dinheiro. Ou eu vou trabalhar nisso porque é o que eu tenho oportunidade agora. Que eu tenho agora. E aí você já chega infeliz. Aí, lógico, tem problemas na vida pessoal e problemas no trabalho. Você é um só, você não vai conseguir separar que falam hoje. Você tem que separar. No trabalho é uma coisa e na vida pessoal é outra. Muito pelo contrário, quanto mais você se organizar na vida pessoal e daí em nível espiritual, em nível profissional de conhecimento técnico, em nível de saúde física, exercício físico, você vai ter condicionamento para lidar com as adversidades do trabalho. Porque só vai ser um espelho daquilo que é a sua casa, muitas vezes. Exato. Relações interpessoais, isso é um fator determinante, né, para burnout, para estresse pós-traumático e essa coisa toda. Falando especificamente do trabalho, cara, a gente estava falando aqui agora da carga emocional de cada um, né? A pessoa está desempregado, você já está emocionalmente abalado.
Aparece uma vaga, a pessoa aceita aquilo porque precisa de dinheiro, porque precisa sustentar a família e tudo mais. Então, quer dizer, essa carga emocional, ela já começa a ficar pesada aí. Sim. Né? E aí, meu caro diretor de vendas, vem a pressão do trabalho. Diretor de vendas, o vendedor sofre pra caramba porque tem que atingir metas. Sofre. Né? E o diretor de vendas contrata o cara e diz assim pra ele, se você não fizer o número X, você tá demitido. Nenhum diretor de vendas contrata assim. Cara, deixa eu só continuar. Experiência própria. Infelizmente, isso acontece hoje. Principalmente, por exemplo, na venda de veículo. Veículo. Você tem uma meta de veículo. Se você não atingir aquela meta em X tempo, você está no olho da rua. Então, quer dizer, você entra, você está na loja vendendo o carro e o que está passando na tua cabeça? Eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Aí, ao mesmo tempo que você tem que vender, você pensa o seguinte, entra alguém na loja e o cara gosta de um carro que custa 100 mil reais. Eu, particularmente, eu não sei se a maioria é assim. E você vai me dizer isso, eu já até sei o que você vai dizer e aceito esse argumento. A gente tem que se desprender da capacidade ou não de quem está comprando, para que você consiga realizar a venda. Porque se você pensar que determinada pessoa está comprando um carro de 100 mil e você olha para a condição dela, você vê que ela não tem condições de pagar aquilo, né? Porque você recebe toda a documentação, você está ali, você está vendo que a pessoa não tem condições de pagar aquilo. Mas a pessoa quer porque quer comprar. E a gente sabe o que acontece, né? Você literalmente perde a venda no minuto seguinte, porque não vai aprovar o crédito e aquela coisa. Então, o teu estresse, ele aumenta a cada passo que você dá no processo de vendas. E aí o que você pensa? Aí o que o vendedor pensa? Meu Deus, se eu não fizer essa venda aqui, como é que eu vou fazer? Eu não fiz nada até agora, eu não vendi nada até agora, eu preciso fechar essa venda. E aí você passa para um outro patamar de você praticar empurroterapia no cliente para que o cliente compre aquele negócio. E se você vender, você vai ficar naquela, meu Deus, será que esse cara paga? Será que vai aprovar o crédito dele? Depois que ele assinou o papel, que a papelada vai para o banco, por exemplo, será que vai fechar? Será que vai ser ficar naquele... Mas aí é um vendedor ansioso, né? É um vendedor ansioso. Porque ele já está pensando no cliente, ele já tá pensando que não é no o cliente. problema dele. Mas você sabe o que é isso? É a naturalidade do ser humano. Se você tem que resolver um problema familiar, se você tem que colocar dinheiro no seu bolso, você tem que levar dinheiro para casa, como é que você consegue separar isso? Como é que... É muito rico isso que você falou, porque assim, uma das coisas que você me falou que me chamou a atenção é o seguinte, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar a mentalidade. E a gente encontra muito no dia a dia, né, isso daí. A gente tem uma dor que é a necessidade de dinheiro de venda, certo? Isso. Mas nenhuma empresa trabalha com filantropia. Porque Não, a empresa tem os custos. Então, claro, que contratar com base em ameaça eu acho muito infantil, porque se você é adulto e se porta como adulto, você sabe que você recebe para executar um trabalho, certo? Você troca a sua hora de trabalho por aquela remuneração. Se você é comissionado, você sabe que você tem um infinito de possibilidades de ganhar dinheiro. Né? E aí a gente vê que tem vendedores que estudam, que se esforçam, que se dedicam, que aprendem e conseguem realmente se prosperar. Tem vendedores que às vezes têm aptidão para uma área de vendas e não tem aptidão para outra, às vezes é um vendedor mais técnico para mudar, eu tenho né? um exemplo muito legal disso, porque eu trabalhei numa indústria, né, e trabalhei daí na Votorantim, né? E eu falo porque é uma referência mesmo para mim. Nessa indústria, a quantidade de processo trabalhista era enorme. E na Votorantim, por mais que a cobrança era excessiva, não tinha tanto processo trabalhista. Qual que era a diferença das duas empresas? Processo e clareza. Então, o gestor tinha a avaliação de desempenho a cada 6 meses. E era muito claro, assim, que era avaliação para todo o administrativo. E os gestores aí tinham o plano de ação para aquelas pessoas que estavam lá no Nine in Box, que é uma metodologia de avaliação de desempenho. E as pessoas que estavam no Box 9, elas iam para esse plano de ação. Então, elas tinham 3 meses para melhorar. O gestor acompanhava essa pessoa toda semana. Então, era uma chance, assim, uma oportunidade para essa pessoa se desenvolver. E ela tinha clareza que se ela não melhorasse, dali 3 meses, ela seria mandada embora. Por esse processo ser tão claro, isso minimizava o processo trabalhista. Psicologicamente falando, então, como é que a gente consegue, que tipo de situação se entra
na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa que está no mercado aí corporativo, que está precisando desenvolver a sua vida, deixando a ansiedade de lado? Como que isso pode entrar na vida da pessoa? Como que se trabalha isso, né? Primeiro, entender que a ansiedade, ela faz parte, a gente não consegue deixar de lado. Então, todas as emoções a gente precisa acolher. O nosso cérebro, ele tem um sistema que toda vez que a gente se sente em ameaça, nós temos 3 reações: luta, foge e congela. Então, o nosso cérebro, por si só, ele é negativo e ele é denso. Então, a gente precisa cuidar do nosso cérebro, na verdade, para que ele tenha um pensamento mais positivo, tenha mais calma, tenha mais tranquilidade. Então, vamos pegar aquele exemplo lá do vendedor, que agora eu fiquei focada naquele vendedor. Poxa, ele estava pensando em quem que ia pagar, se ele ia conseguir pagar. Mas por quê? O cérebro, ele se preocupa toda hora. Então, ele se preocupa na hora de sair, toda hora ele está super ansioso. Mas isso é nosso instinto protetivo, que vem lá do nosso cérebro, do nosso sistema reptiliano, do tempo da caverna, que toda hora a gente tinha que estar preocupado se um leão ia nos atacar ou não. E o nosso cérebro, ele não mudou. Então, a gente precisa fazer esse treinamento mais para ter um cérebro positivo. Por exemplo, todos os dias a gente toma banho. Pelo menos é para tomar, né? Pra tomar, certo? Não só no sábado. Então, por quê? Qual que é a sensação de tomar banho? Dá uma sensação de relaxamento, de frescor, de tranquilidade. O nosso cérebro, ele também precisa de um banho. E como que a gente pode fazer isso? Cada um tem um método. Tem pessoas que é exercício físico, mas a meditação, ela é excelente. Às vezes não precisa ser aquela meditação, né, sentado, enfim, mas coloca lá um guia. Fazer essa limpeza diária no cérebro, porque pense um cérebro que toda hora está lidando com diversas informações, seja da família, seja da empresa, e não para um segundo para fazer esse reset. Então, é essa acumulação de carga emocional que vai fazer com que a pessoa ela entre num quadro ansioso, de uma ansiedade generalizada, numa depressão. Então, ter rituais que ajudam a mente a entrar em estabilidade emocional, ela vai ter o córtex pré-frontal, falando um pouco de neurociência, com mais raciocínio lógico, com mais clareza em planejamento estratégico, na tomada de decisão. Então, quando você está mais calmo, você tende a tomar melhores decisões. Num cérebro que está toda hora ali agitado, a probabilidade de você tomar uma má decisão é muito maior. Muito maior. Então, ter rotinas diárias de autocuidado, de saúde mental, ela é primordial hoje. Não é nem deve se fazer, é obrigatório para quem tem e quer ter uma saúde mental. Muito bem. E aí eu pego esse raciocínio da Francine e jogo para o diretor. Como é que as empresas podem se preparar para colocar uma equipe de trabalho nesse estado, obviamente para que a produção seja mais densa, mais positiva, maior, né? Ou seja, não haver aquela preocupação, meu Deus, será que eu vendo, será que eu não vendo? Aquilo que você falou, né? Por exemplo, o cara, pegando desse exemplo que você deu, cara, ele tem a carteira de clientes dele, ele conhece cada um daqueles clientes, ele sabe o que cada um daqueles clientes quer, o que faz, o que deixa de fazer, o que compra, o que deixa de comprar. Então, quer dizer, não exatamente uma limitância, esse exemplo que você deu, mas o fato dele saber como aquele cliente reage, já tira dele, né, diretamente aquela coisa de oferecer determinado produto, porque determinado produto realmente aquele cliente não quer. Então, quer dizer, como é que você veja só, então, se colocando na posição do vendedor, né? O diretor chega e oferece para esse cliente determinado produto. Quer dizer, se você sabe que aquilo ali não vai rolar, já automaticamente, se o vendedor ele é ansioso, ele já fica naquele sistema de proteção, porque ele sabe que se ele ligar para aquele cliente, ele vai tomar um não, porque ele conhece a carteira dele, né? Ele sabe o que fazer ali com aquele cliente determinado. Porém, existe essa situação. Então, por exemplo, já é uma forma de você pressionar para uma venda. Você sabe o que é curioso, Edson? Assim, tem algumas palavras, por exemplo, pressionar, cobrar, exigir, né? Que são palavras muito fortes às vezes, né? E a gente não, né? Às vezes não está acostumado assim a lidar com isso depois de adulto, porque a gente tem esses bloqueios.
E não precisa ser assim, né? Eu acho que tem um livro chamado Mindset, que é da Carol Dweck, se não me engano, que ela fala muito sobre o mindset fixo e o de desenvolvimento. Né? Quando eu peço para alguém ligar para o cliente, não me importa tanto se a pessoa vai vender ou não vai vender, por exemplo. É mais um pedido para a gente entender quais são as objeções do cliente. Às vezes, assim, olha, eu compro essa linha, eu compro de quem? De outro? Meu preço está caro? Meu preço está barato? Puxa, você compra um concorrente? Quem é esse concorrente? Ele é de maior qualidade? Ele é de menor qualidade? Tem muitas coisas ricas que você extrai de uma conversa com o cliente que não são necessariamente só pegar o pedido ou não pegar o pedido. Sim. Então, quando a gente fala em venda, existe um funil de vendas, né? Que até a gente conversava no carro, né? Que, às vezes, do cliente mostrar interesse e a jornada dele até efetuar a compra pode ser uma jornada mais longa. Então, muitas vezes, uma marca nova, um produto novo, você não vai vender na primeira oferta, mas ao longo do caminho. Tanto é que hoje, por exemplo, as empresas estão investindo cada vez mais em inteligência artificial, inclusive para as vendas, porque essas crenças limitantes do vendedor fazem com que um robô tenha mais taxa de sucesso, dependendo até do ramo, e tem vários casos assim, do que o vendedor, porque ele não liga. Então, qual é a diferença? Se eu tenho, por exemplo, na venda de qualquer produto, a necessidade de conexão, né? Quando eu faço um investimento no algum produto, eu quero ter alguma conexão, pode ser com a marca, mas também com a pessoa que me vende, certo? Então, nós temos a necessidade de conexão. E aí, se eu trabalho com vendas, trabalho com gente, eu não quero me ligar, não quero me expor, porque a exposição, a fragilidade, a crítica, ao não, é inerente à função de vendas, né? E a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Você não é melhor ou pior porque você ganhou ou perdeu a venda, né? E vamos pegar esse exemplo desse vendedor, né? Que às vezes não quer ligar e tal. Aí a gente vê um cérebro fadigado, porque ele está numa área de vendas em que tem uma carteira de clientes e a missão é ligar. Só que às vezes esse cérebro, ele levou tanta pancada desse cliente que ele vai pro cérebro reptiliano. Luta, foge, congelo. Congelo, não quero ligar. Luta, eu começo a arranjar argumentos para não ligar para esse cliente. Fuga, vou mexer no Instagram, enfim, não vou ligar. Né? Então, é uma missão da empresa também promover saúde, divulgar mais campanhas para que as pessoas elas entendam que elas precisam fazer essa manutenção no cérebro para ter um cérebro saudável. Sim. Mas também é uma missão de cada um, porque todo mundo, por exemplo, pode acordar, escutar ali um guia motivacional, enfim, uma pequena meditação de 5 minutos, ou para dormir pode fazer isso, só que a gente tem pessoas que ainda precisam a gente divulgar cada vez mais esse desenvolvimento para ter um cérebro mais positivo. Não liguei esse, vou ligar para o próximo, porque todos nós temos a capacidade de dar certo na vida, né? Para uns é ganhar 10 mil, para outros, enfim, 80 mil, que seja, mas todo mundo tem esse potencial. O que faz a diferença é o que cada um faz com si mesmo. Você entende que a terapia, Fran, por exemplo, ela tem um papel fundamental nisso? Por exemplo, uma pessoa que tem essa fadiga, que não consegue lidar talvez com essas emoções, né? O quanto a terapia pode e deve, né, ser um caminho às vezes de amadurecimento emocional, né? Porque a gente está falando de gerações um pouco antes também, e as gerações de hoje, cada vez mais, elas têm menos resiliência emocional do que a nossa geração tinha, né? Com certeza, tanto que a NR1, né, ela foi atualizada com novas diretrizes para ter psicólogos nas empresas, promovendo saúde e também um caminho de terapia. Eu recebo bastante até de diretor financeiro de grande corporação, como empresários, que tem esse estresse emocional, né, essa sobrecarga. E a terapia justamente é para facilitar esse caminho, tirar essa carga emocional, crenças limitantes ou essa ansiedade, essa preocupação excessiva que faz você desconectar do presente. Francine, olha só, situações psicológicas, tá, que tiram da pessoa essa ou aquela capacidade. Certo. Tá? Você está participando de uma entrevista de emprego com o psicólogo da empresa. Tá? E aí, você fez lá uma prova, fez uma dinâmica, e aí quando o psicólogo, tá, chama essa pessoa para dar o feedback para ela, eu não sei se ela não encontra argumento. Isso é uma situação real que aconteceu e chegou até mim, tá?
mas a pessoa falou, o psicólogo falou para a pessoa que ela não tinha a cara da empresa. Particularmente, isso para mim, num primeiro momento, naquele momento de cérebro reptiliano, me soou muito péssimo esse tipo de colocação. Sim. Você como psicóloga, o que é que você acha disso? Eu acho que foi um comentário totalmente infeliz de um profissional despreparado, né? Porque a gente sabe que existe um cargo e competências relacionadas àquele cargo. E essas competências que serão avaliadas no processo de recrutamento e seleção. E não se a pessoa tem a cara. E não se a pessoa tem a cara ou não, né? Então foi um profissional desqualificado, porque jamais um bom profissional de recrutamento e seleção, um psicólogo, enfim, falaria e mencionaria isso, porque ela está sendo totalmente vaga, né? E totalmente antiprofissional. Também, né? Muito bem. A posição do nosso diretor. Quando você contrata alguém, Carlos, o que você vê no candidato? De verdade, assim, olha, nós temos o recursos humanos em todas as empresas, né? Então eu confio muito nessa parte da análise do currículo, dos pontos, né, que todas as empresas têm, por exemplo, que as empresas olham. A gente sabe que é muito comum, né? Todas que eu trabalhei, pelo menos, é olhar a trajetória, né? Se a pessoa teve estabilidade nos lugares, se a pessoa sim. Né, adquiriu as experiências, né, nos empregos anteriores que dão a ela a condição de entregar. Eu vou muito até, né, pela energia. Né? Eu gosto de conversar com a pessoa e entender o quanto ela tem vontade de fazer as coisas darem certo. Sim. Porque eu percebo que, às vezes, você tem tecnicamente um currículo muito bom, né? Ou seja, a avaliação do currículo geralmente já é feita antes de eu conversar com os candidatos, mas eu acho muito importante a vontade. Porque no dia a dia, o mercado brasileiro ele é um mercado da área comercial, que é a área que eu atuo, né, Edson? É um mercado muito intenso. Ele muda muito rápido, ou seja, as oportunidades de hoje não são as mesmas de amanhã. Os custos são exorbitantes para qualquer empresa ficar aberta. Nossa. Então, assim, a gente ainda compete, falando do mercado brasileiro, às vezes você compete com empresas que trabalham, infelizmente, vendendo produtos sem nota, vendendo fora da regra, na informalidade. Não julgo, porque às vezes é uma questão de sobrevivência para aquele empresário, né, que está naquela situação, mas ao mesmo tempo, para quem está dentro da regra, é muito mais desafiador também você vender o produto, porque no final o cliente às vezes olha, puxa, esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato, mas ele, né, às vezes considera todos os seus fatores, porque ok, né, é o que é. Então, às vezes, eu olho muito mais isso, sabe? O quanto a pessoa tem aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer dar certo, sabe? E às vezes, numa conversa, quando você pergunta, por exemplo, eu vejo muito isso, como foi o último trabalho? Às vezes, a visão que ela tem do último trabalho, ela já te dá norteia algumas coisas. Uma das coisas que eu pego muito nisso é o seguinte, o quanto a pessoa tem a capacidade de autocrítica, da responsabilidade. Puxa, olha... No meu último trabalho, as condições eram né, tinham pontos positivos e pontos negativos, mas eu não dei conta, não consegui entregar mais. Fiz o melhor que eu pude, né, aprendi que eu tinha pontos ali que eu precisava trabalhar. Na hora não eram muito claros, mas hoje eu amadureci e eu vejo que realmente eu poderia ter feito diferente e vou fazer diferente agora. Puxa, isso seria uma resposta para mim genial. A gente está falando do estresse na pessoa, né, no trabalhador aqui. Eu coloquei uma situação, né, para a Francine, vou colocar uma para você. Tá? Você falou de um mercado difícil, né? Isso gera estresse também. Gera estresse, porque se a empresa não fatura, ela obviamente vai chegar na ponta, na pessoa que está na frente, que está vendendo, e vai falar, olha, temos que gerar resultado, precisamos gerar resultado, né? E é uma cadeia, né? A diretoria fala, o diretor recebe, o gerente e o gerente no vendedor. Uma situação, Carlos, que aconteceu. O gerente chega para o vendedor e diz assim, se nós não fecharmos a venda hoje, se você não fechar a tua meta hoje, a responsabilidade é tua, porque a empresa não faturou. Existe essa situação e aí eu coloco você de frente com essa situação. Porque, assim, ó, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de pressão no trabalho, né? E ela vem em cascata, isso é natural. Mas aí, quando a gente coloca o termo aqui, relações de trabalho, né, relações interpessoais, é um perdendo a linha e o outro recebendo a carga. Qual que é a tua postura
com relação a esse tipo de comentário, esse tipo de situação. Eu vou te explicar uma coisa que vai gerar polêmica, né? mas eu vou falar uma coisa que é o seguinte. E às vezes o gerente se sente na responsabilidade de fazer o cara dar certo. E aí ele faz o quê? Ele fica mal, tanto com a empresa, porque ele fica segurando um funcionário que não entrega resultado, e aí ele começa também a estressar e a criar uma situação talvez até de dano emocional, sei lá, qualquer que seja o que a gente está dizendo aqui, no funcionário. Sendo que às vezes a gente fala muito sobre isso, né? O excesso de empatia gera isso, porque daí o gerente faz o quê? Ele sente a dor do funcionário, ele não quer que ele tenha aquela dor e ele se coloca no papel de pai. Que é uma coisa que a Fran pode falar um pouco, né? Eu vejo isso, eu não sou psicólogo, sou uma ser do mundo. Mas às vezes ele acha que vai disciplinar, que vai dar bronca, que vai cobrar, que vai acompanhar e a pessoa vai se desenvolver. E aí do outro lado você tem a rebeldia que não faz, que se sente cobrado, mas não enxerga que se ele ainda está ali, apesar de todos os problemas, é porque aquele gerente, que às vezes foi infeliz, que às vezes brigou, que às vezes ameaçou, que às vezes está ali no pé, está tentando fazer com que ele dê certo. E que aquele gerente também tem uma emoção. E que aquele gerente, às vezes, se ele fosse um pouco mais frio, entre aspas, né? Se ele não fosse tão empático, ele poderia ter dito tudo bem. Tchau, obrigado. Analisando tudo que você falou aí, e aí a Fran vai nos ajudar. Você não concorda que houve, né, falando do estresse, falando dessa questão, né, de você provocar situações estressantes, ou no ambiente, ou até na própria pessoa, você não acha que, de repente, o gerente, nesse caso, perdeu um pouco a mão totalmente, ao colocar essa situação dessa forma? Perdeu a mão e foi um infeliz em vários pontos. Porque, por exemplo, primeiro, a pessoa que está numa situação que ela precisa vender e produzir, ela já sabe que ela precisa produzir. E se ela trabalha, porque a gente está falando da área comercial, que é a minha área, mas tem outras áreas, né? Mas se ela é comissionada, ela sabe que ela precisa ganhar dinheiro e levar o pão para casa, entendeu? Exatamente. Então o gerente... Ela já está sob estresse, vamos dizer assim, né? Nesse caso o gerente ele foi muito, eu diria assim, amador. Porque, por exemplo, se você não entregar o seu, a empresa não vai entregar. Você sabe que você faz parte de um time, você tem aquela atribuição de entregar aquele resultado. Obviamente que se você faz parte de um time, você tem 10% do objetivo, se você não entregar os seus 10%, ou um colega seu vai ter que entregar, ou a equipe não vai cumprir. É como se fosse um atletismo na Olimpíada. Natural. Então, eu acredito muito mais nas metas que dependem só da pessoa. Sabe o locus interno, o locus externo? Então, assim, não é assim, ó, venda. Falar venda não agrega em nada. Por que não vendeu? Também não agrega em nada. O que agrega é, de repente, sentar e vamos ligar juntos? Você está com dificuldade? Olha, me dá aqui alguns clientes seus e eu vou tentar fazer uma abordagem aqui para ver se dá certo. Né? Onde está a dificuldade maior? Vamos mapear juntos? Cuidar do processo antes da venda. Porque o processo é o que vai fazer com que depois que ele sair dali, as coisas continuem. Ele não pode nem fazer pela pessoa e nem só punir, né? Acho que é isso. O gestor, ele tem uma grande influência pelo seu liderado, né? Ele pode desenvolver o potencial ou conectar o potencial para tirar mais do que às vezes aquele funcionário acredita nele mesmo, como ele também pode destruir, né? Então, né, a síndrome de burnout, essa exaustão, né, em relação ao trabalho, exaustão, cansaço extremo, né? E o burnout, quando ele não é curado, pode se tornar uma depressão, né, grave. Porque qual que é a diferença do burnout e a depressão? O burnout é especificamente em relação ao trabalho. Então, muitas vezes a pessoa ela se afasta e só o próprio afastamento já ajuda ela a minimizar os sintomas. Já a depressão é uma tristeza profunda. Então, tem vários outros fatores que a pessoa acaba tendo essa desesperança, muitas vezes ideação suicida, né? E hoje a gente tem visto cada vez mais profissionais, né, com essa síndrome de burnout, né? Devido à questão do ambiente de trabalho, a carga, a sobrecarga de trabalho, às vezes, sei lá, um funcionário, um vendedor saiu, aí, né, teve que ficar com a equipe mais reduzida. Hoje, a questão da redução de custos, enfim, essa pessoa não consegue expressar as emoções, ou não consegue ter um diálogo com o gestor, ou às vezes aquele gestor, que acontece também no ambiente de trabalho, persegue aquela determinada pessoa no sentido de não gosta da pessoa, às vezes não tem autonomia para demitir, né? Então,
fica ali. Eu já trabalhei em ambientes assim em que a gestora ficava toda hora criticando ou dando mais trabalho até que a pessoa pedisse demissão, né? Então, devido a esses fatores, isso acaba ocasionando uma perda da capacidade mental de lidar ali com aquela questão no trabalho, né? Ô Francine, deixa eu continuar um pouquinho com você aqui. A gente, no início da nossa conversa, falou de época, né? Seria interessante comentar ou falar que antigamente as pessoas lidavam melhor com isso do que hoje? Não é que elas lidavam melhor, a dinâmica do trabalho era diferente, né? Então, antigamente tinha... as pessoas, elas estavam ali exclusivamente para o trabalho e queriam ganhar dinheiro, enfim, e tudo naquela época era diferente. A questão do acesso a informações, o volume de trabalho totalmente diferente. Tinha horário ali, hoje a gente tem o WhatsApp, então você sai do trabalho, às vezes tem a cobrança, tem um e-mail, você fica a velocidade das informações, a troca. Então, não é que eu vejo que aquela fase as pessoas eram mais preparadas. Ali tinha uma necessidade de produção em que todos estavam focados nessa produção. Hoje a gente tem uma necessidade diferente, porque o emocional ele é muito mais exigido do que antigamente. Então, hoje, o que acontece? Você não vai lá e você só trabalha. Você tem a comparação toda hora, se você está no desempenho, se você está adquirindo bens igual àquela outra determinada pessoa, você tem exposição a mais, você se expõe mais. Então, eu vejo que não é uma questão de lá as pessoas estarem mais preparadas, mas a dinâmica do mundo hoje é muito mais complexo e exige muito mais do que antigamente. Mercadologicamente, Carla, como é que você vê essa questão do afastamento por doenças psicológicas? Na tua visão, você acha que isso é uma coisa que pode aumentar? Ou as empresas estão preparadas, estão se preparando para poder lidar com esse problema? Olha, você sabe que essa é uma pergunta difícil de responder, né? Assim, mas olhando um pouco assim o nosso dia a dia, muito triste, né? E eu diria assim, nós como pessoas, né? Quando você vê um colega de trabalho seu afastado, é sempre muito impactante, né? Assim, e também gera estresse, né? Claro. Gera estresse e ao mesmo tempo, para as empresas, eu já disse o seguinte, né? É muito difícil no Brasil um empresário conseguir ter uma sobra de funcionários, né? Tem. Todo mundo trabalha muito no limite, então quando sai uma pessoa, aquela equipe inteira fica sobrecarregada, né? E ao mesmo tempo, às vezes afastamentos, né? É por bastante tempo, e aí a empresa tem que contratar outra pessoa para exercer aquela função, porque quando a outra pessoa volte também vai ter que ter uma recolocação na empresa, talvez na mesma área, talvez em outra, mas enfim. Então é muito triste. O que eu vejo, e olhando para o futuro, assim, todo trauma, né, assim, de ruptura, de perder um colega, assim, ele é muito, muito triste, muito difícil para a gente, sabe? Porque não é só a pessoa que sai. Né? Exatamente. Isso afeta todo mundo que fica. Afeta todo mundo que fica, né? Gera emocionalmente, né? Gera um estado emocional na equipe, né? Que fala assim, puxa vida. E normalmente... Pode ser comigo, né? Isso aí aconteceu com ele, mas pô, eu tô vivendo a mesma situação aqui. Qual que é a diferença entre ele e eu, vamos dizer assim, né? Isso fica na cabeça das pessoas, né? Você fica fazendo essa autoanálise assim, falando, pô... Aí entra aquela questão da ansiedade. Né? Eu estava pensando aqui dos casos que eu recebi de síndrome de burnout. As pessoas eram bons profissionais. Porque elas se cobravam tanto, e vendo o cenário que estava difícil, acabavam se autocriticando muito, né? E entrando nesse loop mental, né? De pensamentos intrusivos, obsessivos, que não está conseguindo alcançar, que não está conseguindo desempenhar bem. Então, psicóloga, e essa questão, tá? E aí nós já vamos entrar, vou deitar no divã aqui, vamos deitar o podcast no divã.
Como é que uma pessoa pode lidar com esse tipo de coisa? Acho que até já te perguntei isso, né? Porque, pegando do que o Carlos falou e entrando na tua área, a dinâmica da vida hoje é outra, né? Tudo acontece muito rápido. Por exemplo, quando você fala de comprar e vender, as pessoas já têm informação. Elas vão para comprar um produto, elas já sabem tudo, né? Então, se o vendedor não estiver preparado, ele vai passar vergonha. Sim. Porque a pessoa já sabe tudo o que ela quer. Ela já sabe a marca, ela já conhece o produto, ela já se informou, ela foi lá apenas para pegar o produto e levar embora. E aí, se o vendedor não está preparado para esse momento, isso também vai gerar estresse nele. Porque, de repente, a pessoa que compra fala, meu amigo, sinto muito, mas acho que você não entendeu direito, né? Eu já sei tudo isso aqui e tal. Isso meio que deixa a pessoa assim, insegura e tudo mais. Mas então, você falou da gente fazer exercício físico, de se alimentar bem, né, e fazer uma higiene mental. Mas como é que você consegue fazer tudo isso numa vida tão agitada como a nossa hoje? Em que você acorda, você já está acordado. Quando você acorda, você já está acordado porque a tua mente já estava, né, criando todo o teu dia ali. Você não toma banho todo dia? Né? Que é só no sábado. Poxa, você não toma banho, você não escova o dente. Você acompanhou, né? Não, eu acompanhei, mas eu tô brincando, mas tô falando Não, sério. lógico. É criar esse hábito e essa importância pro emocional que a gente muitas vezes não dá. Não dá. Então, por exemplo, todo dia a gente escova dente, toma banho. Eu tô brincando porque são coisas que a gente não deixa de fazer. Por mais que tá corrido, por mais que tá cansado, não deixa de comer. A questão é que a gente não dá um foco pro emocional, sendo que é o emocional que roda toda a máquina do corpo. Exatamente. Se a tua emoção não estiver boa, se o teu cérebro não estiver bom, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter emprego, não adianta você ter família. Por quê? Porque é o emocional que gira todo o teu corpo. Só que a gente não entendeu isso ainda. Aí, o que o corpo está fazendo? Então, eu vou somatizar, vou começar a paralisar a capacidade de aprender, a capacidade de trabalhar, vou ter dores somáticas, vou começar a ter dor no estômago, enfim, na cabeça, de forma crônica, até que você pare o seu corpo para olhar para sua mente. Para olhar para a mente. Então, enquanto cada um não entender a importância que o emocional tem no dia a dia, infelizmente vai ter um cérebro sobrecarregado e isso vai impactar nas decisões do dia a dia e no desempenho do dia a dia. Então, além de tomar banho, você faça ali 3 minutos, não tem problema. Tá certo. Não é? Não, uma coisa que me chama a atenção, até no que a Francine comentou, é que muitas vezes a pessoa chega num ponto crítico, por exemplo, a gente está falando de trabalho, né? Mas tem um retorno, ela ainda está ali, né? Já existe um termo para isso, né? Quando a pessoa ela continua no trabalho, como se fosse uma demissão silenciosa, né? Ela está ali fisicamente e tudo, mas ela já não está mais ali de fato, né? E às vezes a pessoa tem tudo para virar o jogo, certo? A pessoa tem o conhecimento, a pessoa tem o perfil, a pessoa tem as condições de mudar, né? E às vezes ela não consegue, ela simplesmente desiste. E às vezes a gente vê que, por exemplo, a pessoa chegou num ponto, mas que ainda dá tempo, sabe? Se ela acreditar, se ela recuperar a fé. E por isso que quando você me perguntou em relação ao que eu olho quando eu contrato, eu olho muito essa força de vontade, a vontade de fazer dar certo, né? Porque vão ter esses momentos, né, de alta e de baixa, e isso é normal. Mas a diferença principal é que no momento de dificuldade a pessoa ela olhar para frente, ela ter resiliência, ela continuar lutando para dar certo, continuar aplicando as coisas e seguindo as orientações às vezes, sabe? Porque uma empresa, ela não chegou onde ela está do nada. Ela tem um conhecimento, ela tem um know-how do que ela faz. Então, quando a empresa dá uma diretriz, às vezes, eu vejo que tem gente que chega nesse ponto, assim, que dá tempo de recuperar, mas ela já desistiu e ela não encontra força emocional para sair daquela situação, sabe? Então, ela está no crítico, ela está recebendo feedback, ela sabe, assim,
E a empresa está naquela esperança que a pessoa reage, saia daquela situação, e ao invés de reagir, sair, parece que ela já desistiu e ela não consegue encontrar o caminho de volta. Ela entrou em estado de congelamento. Então, sempre frente a uma ameaça, a gente vai ter essas 3 reações: luta, foge, congela. E aí, para sair desse estado de congelamento, às vezes ela não vai conseguir sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio, falar sobre o que está acontecendo com outras pessoas além do trabalho. Dependendo do nível que ela esteja, ela vai precisar de suporte químico, né, entrar com medicação, ou às vezes também fazer esse suporte de psicoterapia, porque daí ela entra numa rede neural, digamos, de uma crença negativa: sou insuficiente. E aí essa rede neural, ela se liga a todas as situações da vida que ela se sentiu insuficiente. Ou seja, o cérebro dela, ela fica imersa nessa crença limitante, sem possibilidade dela fazer essa transição para olhar as coisas positivas que ela tem. Quando o cérebro ele inflama, então eu gosto dessa metáfora, né? Se você faz ali uma ferida pequena na mão, as células se regeneram, certo? Agora, se eu fico cutucando essa ferida, ferida vai inflamar. Só que na questão física, a gente jamais deixa essa ferida inflamada sem colocar um curativo, sem colocar um remédio ou ir ao médico. Vamos supor, no sistema emocional é da mesma forma. Só que como a gente não vê, a gente fica lá cutucando essa ferida, de repente a mão começa a necrosar e eu perco os movimentos do dedo, perco os movimentos do braço, de repente estou tendo sintomas que eu não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo e por que eu não estou reagindo. Você não liga uma coisa a outra, né? Mas é aquela ferida que necrosou e inflamou. E aí a pessoa ela não consegue fazer essa mudança para que ela alcance os resultados. E aí o caminho é uma psicoterapia para que ela consiga desinflamar essas regiões, para que ela acredite nela novamente, que ela seja capaz de psicóloga prosseguir. Clínica falando aí. Bom, esse é o canal Busca do Saber em Saúde e Segurança do Trabalho, e esse foi um bate-papo que a gente teve aqui sobre burnout. A gente falou de muitas outras coisas também, tivemos esse contraponto, né, da psicologia com o trabalho. Eu espero sinceramente que esse podcast ajude bastante a gente a pensar e agir e falar sobre esse assunto que é de extrema importância para a saúde do ser humano. E estamos entrando numa época em que a saúde é muito importante, que ela vai ser muito cobrada, né? Porque afinal de contas, quanto mais o mundo gira, mais a gente precisa viver. Então, saúde e segurança do trabalho para nós, para você, para todos nós. Muito obrigado. Assinem o nosso canal e nos curtam aqui, que logo a gente está com mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado e até logo mais.